Pode-se dizer que o filho mais velho tem um interesse adicional na estabilidade da hierarquia atual. Ele tem mais a perder no status quo. Isso o torna mais representativo do status quo e, talvez, mais propenso a ser cego em seu favor. Esse motivo aparece com muita frequência na luta arquetípica entre irmãos hostis. A história de Caim e Abel se encaixa nesse padrão, porque Caim é o que não cede, o que não se move. Ele é teimoso. Enquanto o filho mais novo, que é Abel, muitas vezes é aquele que não é tão revolucionário, mas talvez mais um equilíbrio entre o revolucionário e as tradições. Enquanto o filho mais velho tende a ser mais tradicionalista autoritário, pelo menos nessas representações metafóricas. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Aí está o primeiro ser humano, Caim. Eu te disse que os mesopotâmicos pensavam que a humanidade era feita do sangue do pior demônio que a grande deusa do caos poderia imaginar. Bem, o primeiro ser humano é um assassino, e não apenas um assassino, mas um assassino de seu próprio irmão. E assim você sabe, o Antigo Testamento é um livro muito severo. E você pode pensar, bem, talvez seja um pouco demais para suportar. E então você pode pensar que talvez seja verdade também. Isso é algo para se analisar. Os seres humanos são criaturas incríveis. Pensar em nós como uma praga no planeta é errado, absolutamente errado, quase genocida. Mas isso não significa que não tenhamos nossos problemas. O fato de que este livro, que está no cerne de nossa cultura, apresenta o primeiro homem como um assassino de seu irmão, é algo que realmente deve fazê-lo refletir. E ela deu à luz novamente a seu irmão Abel. E Abel era pastor de ovelhas, mas Caim era lavrador da terra. Aqui você vê uma representação muito antiga. Lá está Abel. Ele tem suas ovelhas no altar. Caim está trazendo um feixe de trigo. Não sei exatamente o que está acontecendo aqui. Sangue, ou é um raio, talvez. É algo assim. A impressão geral da imagem é que algo transcendente está se comunicando com esse sacrifício. Você pensa, oh, que primitivo. Como essas pessoas estavam sacrificando a seu Deus? É como, essas pessoas não eram estúpidas, e isso não é primitivo. Seja o que for, não é primitivo. É sofisticado além da crença. A ideia, como eu já apontei, é que você poderia sacrificar algo de valor e que isso teria utilidade transcendente. Isso está longe de ser uma ideia não sofisticada. Na verdade, pode ser a melhor ideia que os seres humanos já tiveram. É uma resposta para o problema apresentado na história de Adão e Eva? Nos tornamos conscientes de nós mesmos, e depois descobrimos o futuro, e depois soubemos que íamos morrer, e depois soubemos que éramos vulneráveis, e depois nos envergonhamos, e depois desenvolvemos o conhecimento do bem e do mal, e depois fomos expulsos do paraíso. É um grande problema. Então, o que diabos você vai fazer a respeito? Sacrifício. Essa é a hipótese. Bem, essa é uma hipótese incrível. É o que estamos fazendo. Você faz muitos sacrifícios, até para estar neste teatro, e muitas pessoas fizeram muitos sacrifícios para que um teatro como este existisse. Muitas pessoas fizeram sacrifícios para que pudéssemos realmente nos engajar livremente no diálogo em que estamos envolvidos, em um teatro como este. Tudo isso é construído sobre o sacrifício, e o sacrifício deve funcionar muito bem, porque não temos uma ideia melhor. Qual é a posição contrária? Assassinato e roubo. Então vamos com o sacrifício? E talvez não consideremos isso tão primitivo. Não é tão primitivo. Abel era pastor de ovelhas, mas Caim era lavrador da terra. Algumas pessoas interpretaram isso como a batalha eterna entre pastores e agricultores, que aconteceu no oeste americano, por exemplo. Os pastores gostam de deixar suas manadas, ovelhas, gado, irem para onde quiserem. Os agricultores têm suas terras cercadas. No final, os agricultores venceram. Mas, de qualquer forma, Abel é um pastor de ovelhas, e isso é interessante, porque o torna um pastor. Acho que isso faz parte da questão crítica aqui, porque um pastor, falamos um pouco sobre pastores antes. Se você olhar para a estátua de Davi de Michelangelo, que é outra obra impressionante, quero dizer, aquele Davi, ele não é uma figura trivial. Claro, é Davi que mata Golias.
Golias é como o gigante do inimigo patriarcal. Os pastores do Oriente Médio cuidam das ovelhas, e os cordeiros são muito vulneráveis, e havia muitos animais selvagens por perto. Não era como na Inglaterra do século XVI. Havia leões, e você tinha uma vara, ou algo assim, e então seu trabalho era manter as ovelhas organizadas e não deixar que fossem comidas pelos leões, sozinho. Você tinha que saber o que estava fazendo, ser resistente, autossuficiente e todas essas coisas. Você tinha que ser capaz de cuidar de muitas coisas vulneráveis e fazer isso sozinho. Isso está embutido na metáfora do pastor. Não é uma grande metáfora para as pessoas modernas, porque tendemos a pensar no pastor como algum pequeno lorde e certamente não como um monstro matador de leões super masculino. Abel era um pastor de ovelhas, mas Caim era um lavrador da terra. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Você não sabe por que isso é assim. Isso é uma ambiguidade embutida, acredito. Acho que há indícios textuais, mas não tenho certeza. Abel trouxe as primícias de seu rebanho e da gordura dele. Ok, o que isso significa? Ele trouxe um sacrifício de alta qualidade. Você não sabe que o sacrifício de Abel é de baixa qualidade, porque não diz isso. Abel não trouxe a Deus alguma alface murcha e a queimou. Não diz isso. Mas não há uma frase ali que fale sobre quão alta é a qualidade do sacrifício de Caim. Mas, de qualquer forma, o Senhor respeitou Abel e sua oferta. Então há uma dica de que Abel está colocando um pouco mais na questão do sacrifício do que Caim. Mas também há uma dica de que talvez Deus simplesmente goste mais de você do que gosta dele. Isso é útil do ponto de vista literário, porque há essa arbitrariedade na vida. Um dos meus próprios filhos, por exemplo, teve. As coisas são fáceis para ele. Ele é sortudo, afortunado. Como você quiser colocar. Ele parece ser esse tipo de pessoa. Enquanto meu outro filho é como uma horrível catástrofe tipo Jó após a outra. É tão estranho ver isso, porque, pelo que posso dizer, as diferenças de caráter certamente não estão explicando a diferença no destino. A criança que teve tantos problemas era uma criança maravilhosa, inacreditavelmente feliz, fácil de conviver, divertida, e ela passou por um momento terrível. Então, quem sabe o que Deus está fazendo, mas distribuir o destino igualmente certamente não é um deles. E o Senhor respeitou Abel e sua oferta. Mas para Caim e sua oferta, ele não respeitou. E Caim ficou muito irado. Com raiva. Wrath é uma palavra difícil. Elas são traduzidas muitas vezes. É difícil captar todo o sabor das palavras, mas irado e seu semblante caiu. Bem, ter seu semblante caindo. Isso é meio para baixo. Cair é tê-lo pesado, deprimido, com certeza. Com raiva, com certeza. Ressentido, provavelmente. Wrath. Isso é raiva. Então, Caim não é uma pessoa feliz. Que seu trabalho árduo tenha sido rejeitado por Deus. Agora, isso vale a pena pensar. Pense em quão humana essa história é. Você está aí. Bom, poderíamos dizer, você pode ser um personagem inútil e está reclamando de como sua vida é catastrófica. É óbvio para todos ao seu redor. E para você, que é sua culpa. Você simplesmente não tenta. Você não acorda de manhã. Você não arruma um emprego. Você não se envolve nas coisas. Você é cínico. Você é amargo. Você está com raiva. Você não tenta ajudar as pessoas próximas. Você não tenta consertar sua própria vida e você não cuida de si mesmo. E então as coisas dão errado. É como realmente? O que você esperava? Mas isso não significa que alguém nessa situação vai simplesmente dizer: tudo bem, eu mereço isso. E ficará feliz. Não vão. Ficarão absolutamente amargos e irritados. Mas sabe, deixe isso de lado por um momento. Há pessoas que parecem lutar de forma muito direta, digamos assim, e ainda tem uma catástrofe após a outra acontecendo com elas. Não há uma resposta fácil nesta história. É como se você pudesse cair em desgraça com Deus porque seus sacrifícios são de segunda categoria,
ou você pode simplesmente cair em desgraça com Deus, e não sabe por quê. Bem, azar o seu. E então o que acontece, em ambos os casos, é exatamente isso, quase inevitavelmente. Pessoas como estas escrevem para mim o tempo todo. Tenho visto isso em muitos clientes. Eles não costumam ter 20 anos, mais comumente têm 30. Às vezes 40. Suas vidas não têm corrido bem. Eles estão em um abismo de desespero, de uma forma ou de outra. E não apenas estão nesse abismo de desespero, mas estão extraordinariamente irritados com isso. E só Deus sabe o que fariam com essa raiva se tivessem a oportunidade de expressá-la plenamente. Uma das coisas que sempre pensei sobre Hitler: ele era um gênio organizacional. O que impede as pessoas de serem como Hitler? As pessoas não recusam a ambição de se tornarem como Hitler porque não têm motivação genocida. Elas não seguem esse caminho porque não têm a capacidade organizacional. Elas têm a maldita motivação. Se você pegar 100 pessoas aleatoriamente e conversar realmente com elas, você descobrirá que 5% delas levariam seus pensamentos vingativos muito longe se lhes fosse dada a oportunidade, e de fato o fazem. Elas tornam a vida miserável para si mesmas, e, frequentemente, para suas famílias e, às vezes, para qualquer pessoa que se aproxime delas. E talvez mais 20% das pessoas têm isso borbulhando nelas com bastante frequência. Você pode ter alguma simpatia por Caim. Se você não tem simpatia por Caim, então você não está prestando atenção. Veja, Caim e Abel não representam apenas dois tipos arquetípicos de ser. Não é como se você fosse Caim e você fosse Abel. É como se você fosse metade Caim e metade Abel. Esses são dois padrões potenciais diferentes de destino. Você não manifesta um de forma pura e o outro em zero. É como a linha entre o bem e o mal que percorre o coração humano. É exatamente a mesma ideia. Talvez você seja mais como Caim, ou talvez seja mais como Abel, mas ainda há um pouco de Caim em você, não importa o quão Abel você seja. E provavelmente mais do que um pouco. Se você observar suas fantasias, o que eu recomendaria muito, descobrirá que elas mostram coisas obscuras sobre você que o chocarão se permitir estar consciente do que está pensando. Quando você está tendo uma discussão com alguém, especialmente alguém que você ama, é um bom momento para apenas observar as imagens que piscam na parte de trás de sua mente. Isso faz parte, digamos, de entrar em contato com o que Carl Jung chamou de shadow. A shadow é a manifestação de Caim. Isso é perfeitamente válido como forma de pensar sobre isso. Uma das coisas que Jung disse sobre a shadow, porque Jung não era alguém com quem se brinca levianamente. Ele disse que a shadow humana tem raízes que se estendem até o inferno. Jung queria dizer isso. Isso não é uma metáfora para ele. Ele pode não tê-lo dito da mesma forma que um cristão fundamentalista do sul dos Estados Unidos poderia dizer, mas eu diria que Jung o disse de uma maneira muito mais aterrorizante e também muito mais verdadeira. Então, temos Abel queimando sua oferta. Ele está nesse tipo de relação com, vamos chamar de figura arquetípica da cultura, o arquétipo do pai. É algo que ele respeita. Esse é o ponto. A postura é uma indicação de respeito. E depois há Caim, ao fundo. Seu rosto está na sombra. Ele está com ciúmes de Abel. Caim está participando do processo, mas sem entusiasmo, sem respeito. Ele está fazendo o mínimo possível, ou talvez Deus simplesmente não goste dele. Não sabemos, mas ele está executando o sacrifício. Não está muito feliz. Essa é realmente uma frase que você poderia gravar nas lápides de muitas pessoas como um epitáfio para suas vidas. Passou pela vida, mas sem entusiasmo. Isso é realmente interessante. Não sei o que Deus está fazendo aqui, exatamente. Ele está ajudando a acender a chama do sacrifício. É uma ideia interessante porque, digamos que você tem um impulso de fazer um sacrifício. Você pensa, bem, eu deveria mudar isso na minha vida. De onde vem esse impulso? Ele simplesmente se manifesta do nada, ou você o criou. Você devia parar de pensar com tanta certeza que cria seus próprios pensamentos. Você não cria seus próprios sonhos.
Eles simplesmente acontecem. Só Deus sabe de onde vêm. Esses dramas incríveis acontecem no teatro da sua imaginação à noite. Você nem mesmo entende o que são, e, no entanto, eles ocorrem noite após noite. Os sonhos podem conter sabedoria que simplesmente impressiona a pessoa que teve o sonho assim que ela compreende a chave do sonho e recorda. É como se, de repente, você tivesse revelado a si mesmo uma série de sabedoria que não sabia que possuía. De onde isso veio? Você não sabe. Como é possível sonhar com coisas que você não conhece? Isso é algo difícil de entender. Talvez falemos sobre isso em algum momento desta série de palestras, porque há coisas razoáveis a serem ditas a respeito. A ideia de que existe algo que não é você, Jung chamaria isso de self, que ele concebia como a totalidade do seu ser ao longo do tempo e do espaço. E a cada segundo que você existe, é uma fatia do self se manifestando ao longo do tempo e do espaço. Ele considerava o self como parcialmente a voz da consciência, seja lá o que isso for, que ajuda a orientá-lo quando você precisa tomar uma decisão difícil. Uma decisão difícil pode ser, por exemplo, o que preciso sacrificar? Como devo me disciplinar? O que preciso abdicar? Como você pode descobrir essas coisas? Essa imagem está tentando transmitir a ideia de que, talvez, se você estabelecesse a relação apropriada com Deus Pai, e já falamos sobre o que isso pode significar, então ele ajudaria a descobrir como acender as fogueiras do sacrifício para que você pudesse manter uma relação adequada com ele ao longo do tempo. Não vejo isso como uma proposta tão irracional? Qual é a alternativa? Para Caim não está funcionando muito bem. Caim parece estar fazendo. Eu não sei o quê. É como se ele achasse que pode fazer sozinho, ou talvez queira levar todo o crédito. Ele não está com uma postura de respeito, humildade, gratidão. A postura de oração deve ser de respeito, humildade, gratidão. Gratidão significa: graças a Deus, as coisas não estão piores para mim do que estão. Você deve ser grato por isso, porque as coisas poderiam estar muito piores do que estão. Elas podem ser terríveis. Humildade seria: eu realmente não sei como posso melhorar as coisas, mas estou aberto a sugestões. Se eu conseguir descobrir como fazer, vou tentar. Isso é a humildade. Uma humilde pergunta. Como posso tornar as coisas melhores? Que sacrifícios eu preciso fazer para tornar as coisas melhores? Essa é uma boa pergunta para fazer a si mesmo. Você poderia se fazer essa pergunta todas as manhãs. Que sacrifício devo fazer para melhorar as coisas? Você pode decidir o que constitui algo melhor. Que tal? Então, nem mesmo é como se estivesse sendo imposto a você. Crie a sua própria noção do que é melhor. Não deve ser apenas melhor para você, porque isso não vai funcionar muito bem? Você vai apenas tropeçar nas escadas se fizer isso, porque você precisa conviver com outras pessoas. Você poderia se perguntar: tenho este dia que se estende diante de mim. Que coisa posso deixar de lado que está impedindo o meu progresso, e que, se eu abrir mão dela, tornaria a minha vida melhor, a vida da minha família melhor, a vida da minha cultura melhor e o meu próprio ser melhor? Isso lhe daria algo para fazer no dia com toda a certeza. E para justificar a sua vida miserável. Você precisa disso. Esse é o ponto principal da primeira história de Adão e Eva. O que você tem? Uma vida miserável. Ok. O que vou fazer a respeito disso? Se você simplesmente tem uma vida miserável, você vai sofrer estupidamente e ficar amargurado. Isso é o que acontece com Caim. É como se dissesse: que tal não fazer isso? Parece pegar um mau negócio e piorá-lo. Que tal fazer um sacrifício e ver se você pode agradar a Deus e se colocar no caminho certo? Isso seria algo para se fazer. O que poderia ser melhor? O que poderia ser possivelmente melhor do que isso? É por isso que é arquetípico, porque nada é melhor. É aí que atinge o topo. Você pode fazer. Você pode fazer todos os dias. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo,
mas sobre ele deves dominar. Agora, essa é uma linha interessante. Eu olhei para várias traduções diferentes deste sétimo verso. Essa é uma linha crítica, e a tradução realmente importa. Vou te dizer o que eu acho que essa história é e o que consegui entender. Tenho certeza de que não entendi completamente certo. Deus diz: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. É algo como: as coisas não estão indo muito bem para você. A primeira coisa que você pode pensar é que você não está agindo corretamente. É uma dica. Deus está sugerindo que se você estivesse agindo corretamente, você seria bem-sucedido. Eu tinha um amigo, em determinado momento, que era uma pessoa muito amarga. Ele tinha uma série de problemas. Alguns deles eram causados por ele mesmo, e alguns eram, suponho, resultado do destino. Ele se tornou muito, muito destrutivo, destrutivo ao ponto de cometer assassinatos em escala genocida. Você podia ver isso em seus sonhos. Ele morou comigo por um tempo. Eu o conhecia muito bem. Ele era meu amigo desde os meus 12 anos até o momento em que cometeu suicídio, por volta dos 40. Quando ele morou comigo, eu estava tentando ajudá-lo a se reerguer, por isso ele veio morar comigo. Ele só conseguia empregos de baixo nível. Ele tinha alguma habilidade mecânica. Ele não se educou, mas era uma pessoa muito, muito inteligente. Provavelmente tinha um QI de 135, ou algo assim. Ele também era amargo porque não se educou ao nível que sua inteligência exigiria. Ele teve que aceitar empregos que estavam abaixo de sua capacidade intelectual. Ele tinha uma arrogância intelectual real, e pessoas muito inteligentes muitas vezes passam a acreditar que apenas a inteligência importa. Se são inteligentes, é tudo o que importa, que o mundo será oferecido a eles, então eles se sentem terrivelmente traídos. Então apontam para sua inteligência, que é mais como um talento ou um dom. É como um ídolo falso, que é exatamente o que é, e um ídolo muito perigoso. Eles ficam cínicos em relação à estupidez do mundo e ao fato de que seus talentos não foram devidamente reconhecidos. Isso simplesmente não é muito útil. Ser inteligente é uma coisa boa, mas, vou te dizer, se você não a utilizar adequadamente, ela vai te consumir, assim como todos os talentos arbitrariamente concedidos. Você pode ter o talento, mas ele é seu amigo se você o usar adequadamente. Se você o usar de forma inadequada, ele será seu inimigo. Talvez seja assim que Deus mantém as balanças cósmicas equilibradas. De qualquer forma, meu amigo era uma pessoa muito inteligente, embora não fosse tão inteligente quanto pensava, infelizmente. Ele não havia feito o que seria necessário com essa inteligência para manifestá-la adequadamente no mundo. Isso também o amargurou, porque ele também sabia que havia mais que poderia ter feito se tivesse se esforçado. O que eu estava sugerindo a ele enquanto ele morava conosco era que ele deveria encontrar um emprego que pudesse realizar, trabalhar em uma oficina, por exemplo, porque tinha alguma habilidade mecânica, e que deveria se separar da arrogância que o fazia presumir que esse tipo de emprego estaria abaixo dele. Naquele momento, nenhum emprego estava abaixo dele, mas, o que é mais importante, não é tão óbvio que existam empregos que estejam abaixo das pessoas. Imagine que você tem um emprego como caixa em um supermercado. Esse é um emprego relativamente sem habilidades específicas. Você pode ser uma pessoa miserável, ressentida e horrível fazendo esse trabalho. Você pode entrar lá exalando ressentimento e amargura, cometendo erros e garantindo que cada cliente que passar por você tenha um dia um pouco pior do que o necessário. Você pode desperdiçar tempo e talvez até mesmo bens, e ficar ressentido com as pessoas que lhe deram o cargo, porque elas estão acima de você na hierarquia. E você pode fofocar pelas costas de seus colegas. Você pode pegar seu emprego humilde, como você mesmo descreve, e transformá-lo em um pequeno pedaço do inferno. Há um ótimo vídeo de um restaurante no YouTube. É Tom Waits lendo um poema de Bukowski. Acho que se chama Nirvana. É sobre um bom restaurante que ele visitou quando era criança. Um restaurante onde tudo estava indo bem. Vou pensar no restaurante, lanchonete, padaria oposto. Você entra em um restaurante.
São 7 horas da manhã. Você pede bacon e ovos com torrada. Você olha ao redor do restaurante e pensa que as janelas não devem ser lavadas desde 1975. Há uma camada espessa de gordura nas paredes. O chão também está pegajoso. A garçonete não está feliz por estar lá. O cara atrás do balcão não está feliz por ter que trabalhar com aquela garçonete. E então você desce as escadas para o banheiro, e é uma tragédia. Você retorna, seu pedido vem, e os ovos estão meio queimados por baixo, e meio crus por cima, frios por dentro. Você realmente tem que se esforçar para preparar um ovo assim, mas você pode dominar isso com uns 10 anos de amargura. Isso vai te ensinar a cozinhar um ovo desse jeito. E então a torrada, aquela primeira fatia que ninguém deveria comer, você coloca na torradeira e o deixa torrar demais. Você espera e depois tira da torradeira. Como está muito tostado, você raspa as partes queimadas. Você tira as migalhas para que não pareça muito queimado e espera até que fique frio. E depois coloca manteiga na torrada fria. É como sua própria pequena obra de arte, que ninguém consegue comer. E então você serve isso. E serve com um suco de laranja que é laranja apenas na cor. Isso não é café da manhã. Isso é o inferno e você o criou. E então o que você faz se tem um restaurante assim? Você tem uma vida miserável e realmente trabalhou nisso. Você volta para casa e xinga sua esposa, xinga seus filhos e maldiz Deus também por criar um universo onde um restaurante como o seu é permitido existir. E essa é a sua vida maldita. Além disso, é isso que Deus está tentando mostrar aqui. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que Deus realmente está dizendo é: as coisas não estão indo bem para você, mas se você estivesse se comportando adequadamente, elas estariam. No entanto, em vez disso, o que você fez? O pecado bateu à sua porta, você o convidou para entrar. E então você o deixou fazer o que quisesse com você. É como se você tivesse entrado em uma troca criativa com o pecado e deu à luz algo como consequência. O que você deu à luz? A resposta: sua vida. E você sabia disso. Afinal, você é autoconsciente. Você sabia que estava fazendo errado. Você conspirou com o pecado para produzir a situação em que se encontra. Jung disse algo semelhante sobre a situação da mãe superprotetora. O que ele disse foi muito politicamente incorreto. Na verdade, tudo o que ele escreveu foi politicamente incorreto. É assim que você podia dizer que ele era um pensador. Ele falou sobre a aliança profana entre crianças hiperdependentes e suas mães. Ele disse que, na verdade, havia uma aliança profana entre uma criança hiperdependente e uma mãe excessivamente protetora. A aliança era que a mãe sempre ofereceria a opção de não fazer algo difícil. Talvez a criança devesse sair e fazer algo que exigisse um pouco de coragem e esforço. A mãe diz: você tem certeza de que está se sentindo bem o suficiente para fazer isso? E a criança poderia dizer sim ou não. Mas a questão é que a criança tomava a decisão. Você pode pensar: isso é muito duro. Mas só porque as crianças são pequenas, não significa que são estúpidas. Você não entende as crianças se não souber como elas sabem manipular. Elas são incrivelmente boas nisso. Estudam você o tempo todo, tentando descobrir A, o que você está fazendo, e B, como podem conseguir o que querem do jeito que querem. Elas podem jogar um jogo manipulativo sem problemas, especialmente se forem bem treinadas. É mais ou menos assim. Talvez a mãe seja um pouco tímida e um pouco inclinada a superproteger, e talvez a criança seja um pouco manipuladora e um pouco disposta a não dar o passo corajoso para o mundo, mas sim regredir para uma dependência infantil. Então você tem uma dinâmica terrível se formando ao longo do tempo, que é como um círculo vicioso ou um ciclo de retroalimentação. Às vezes, em famílias, você vê uma criança superdependente e outra perfeitamente independente, com a mesma mãe. As mães são muito complexas, e a mãe para a criança A e a mãe para a criança B não são a mesma mãe, mesmo que sejam a mesma pessoa. A literatura é bem clara sobre isso, mas você entende o que estou dizendo. A ideia de Deus era que, não só você não está se saindo bem, mas também está se esforçando muito para não se sair bem.
Isso é um esforço criativo da sua parte. Se você quiser ler sobre pessoas verdadeiramente malévolas, pode começar com os assassinos de Columbine. Eles deixaram diários muito interessantes para trás. Eu os recomendaria. Há muitos serial killers sobre os quais você poderia ler e pessoas que realmente fizeram coisas sombrias. Eu li mais do que minha parcela justa desse tipo de coisa, e entendo muito bem. Se você realmente quiser ficar com um semblante sério e indignado, passar 10 anos ruminando sobre a sua própria catástrofe, sozinho, deixando suas fantasias tomar forma e encorajando-as, permitindo que floresçam e, digamos, tomem posse de você. Essa é a maneira certa de pensar sobre isso. Isso vai te levar a algum lugar como este. Há mais pessoas assim do que você pensa, e você é mais assim do que pensa. Então, obviamente, Caim não está muito feliz com toda essa resposta. A última coisa que você quer ouvir se sua vida se transformou em uma catástrofe e você culpa Deus por criar um universo onde esse tipo de coisa foi permitida, é que é sua própria culpa e que você deve melhorar e se comportar adequadamente, e que não deve reclamar sobre a natureza do ser. Mas essa é a resposta que ele recebe. E o que acontece? Bem, temos que inferir que, se Caim já estava com raiva antes, ele está com muito mais raiva agora. É exatamente o que a história revela. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que, quando estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Faça o que é significativo, não o que é conveniente. Jesus foi levado ao deserto, segundo a história, para ser tentado pelo diabo, antes de sua crucificação. Esta é a história de Caim, recontada de forma abstrata. Caim está longe de estar feliz, como vimos. Ele está trabalhando duro, ou assim ele pensa, mas Deus não está satisfeito. Enquanto isso, Abel está dançando entre as margaridas. Suas colheitas florescem, as mulheres o amam. E o que é pior, ele é um cara realmente bom. Todos sabem disso. Ele merece a sua boa sorte, razão de sobra para odiá-lo. Quando eu costumava ensinar em Harvard, de vez em quando eu e minha esposa convidávamos alguns dos recém-formados mais jovens para casa. Costumávamos brincar depois, porque muitos deles eram jovens notáveis. Eles eram super inteligentes, ou eram atléticos, ou tinham alguma habilidade dramática, ou eram músicos, ou tinham feito algum trabalho beneficente espetacular. Porque, basicamente, para ser aceito em Harvard, você tinha que ser o melhor da sua escola, e, em seguida, tinha que ter pelo menos mais duas coisas excepcionais a seu favor. O que era tão irritante na maioria desses jovens, essa era a nossa piada, é que você realmente gostava deles e os respeitava. Minha piada era que você pensaria que eles teriam a gentileza de serem desagradáveis, pelo menos um defeito. Com todas essas outras coisas fantásticas a seu favor, eles tinham que acrescentar a respeitabilidade e a simpatia também. Então você pensava, eles realmente são especiais, eles merecem tudo de melhor na vida. Essa é a situação de Abel. O engraçado também é que esse é um ideal. Uma pessoa ideal seria alguém que você gostaria de ser e alguém que está operando no mundo como você gostaria de operar e alguém a quem a sorte sorri e alguém que está fazendo os sacrifícios certos. É realmente o que você gostaria de ser. E então Caim mata o ideal, mata Abel. Esta é também uma história psicológica. Isso fica evidente no cinismo que as pessoas têm em relação àqueles que tiveram sucesso no mundo. Elas estão sempre em busca de alguma razão para o sucesso dessas pessoas. Deve ser porque são desonestos, ou devem ser arrogantes, ou devem ser psicopatas, e claro, todas essas coisas existem. Mas é um truque muito ruim jogar consigo mesmo a ideia de que a pessoa no mundo que representa o seu próprio ideal é esse ideal devido a razões desprezíveis. Porque o que você faz é treinar a si mesmo que o ideal que você deve perseguir só pode existir se for motivado por razões desprezíveis. E então, não apenas Abel, seu irmão, está morto na realidade, mas você também abateu seu próprio ideal. Como diabos você vai trabalhar? Como você vai viver? Amargamente e miseravelmente. Isso é certo. Amargamente, miseravelmente e sem esperança. É assim que você vai viver. É tão raro de se ver, especialmente publicamente, que as pessoas admitam honestamente. Com figuras esportivas,
Atletas é uma exceção. É um lugar onde isso parece acontecer. Mas é tão incomum que expressões de admiração e gratidão se manifestem em qualquer comunicação pública, de qualquer tipo. Jornais, TV, YouTube, Twitter. Quase sempre é minando, fofocando e criticando, e muitas vezes direcionado a pessoas que frequentemente trazem coisas boas para o mundo para outras pessoas. Isso faz parte do motivo pelo qual esta é uma história tão profunda. Abel é um cara legal, todo mundo sabe disso. Ele merece sua boa sorte, mais razão para odiá-lo. Caim medita sobre sua desgraça como um abutre sobre um ovo. Ele adentra o deserto da sua própria mente. Ele fica obcecado com sua má sorte. Ele nutre seu ressentimento. Ele se entrega a fantasias cada vez mais elaboradas de vingança. Sua arrogância cresce a proporções luciferianas. Estou sendo maltratado e oprimido, ele pensa. Este é um planeta estúpido e maldito. Ele que vá para o inferno. E com isso, ele encontra Satanás no deserto e cai em suas tentações. Ele faz o que pode, nas inesquecíveis palavras de John Milton, para confundir a raça humana na essência, misturar e envolver a Terra com o inferno. Tudo feito para desafiar o grande Criador. Ele se volta para o mal para obter o que o bem lhe proibiu, e o faz voluntariamente, conscientemente e com maldade. Então, esses são os dois primeiros seres humanos. O ressentido, amargurado, fracassado empunhando o machado contra o sucesso admirável. Se você quiser entender isso, eu recomendaria você ler Crime e Castigo, de Dostoiévski. É um grande romance. Eu acho que pode ser o melhor romance já escrito. Ele mostra o que acontece psicologicamente quando você comete o crime supremo. É incrível. É absolutamente incrível. Não há psicólogo como Dostoiévski. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu Caim: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Uma das coisas interessantes sobre isso é o castigo que Deus impõe a Caim. São consequências inevitáveis das ações de Caim. Ele matou seu irmão. Não há como voltar atrás a partir disso. Boa sorte tentando se perdoar por isso, especialmente se ele fosse o seu ideal. Porque você não apenas matou seu irmão, e, é claro, torturou seus pais e o resto de sua família, você privou a comunidade de alguém que era íntegro, e fez isso pelas piores motivações possíveis. Não há como se recuperar disso. Isso é o mais próximo do inferno que você pode chegar na Terra, eu diria. Não há como voltar para Deus, depois de cometer um erro assim. Você fez tudo o que pôde para desafiar Deus, assumindo que Ele existe, e a probabilidade de você conseguir reparar esse relacionamento em seu estado quebrado, depois de fazer algo tão terrível, começa a se aproximar de zero. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer um que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Isso é algo interessante. Eu me perguntei sobre isso por um longo tempo. Você pode pensar, por que Deus acolheria Caim, por assim dizer, dado o que já aconteceu? Acho que tem algo a ver com a ideia de que era necessário evitar vinganças. Há indícios disso mais tarde no texto. É como: eu matei seu irmão, e então você matou 2 dos meus irmãos, e então eu mato toda a sua família, e então você mata toda a minha cidade, e então eu mato todo o seu país, e então nós destruímos o mundo. Essa provavelmente não é uma solução muito inteligente para o problema inicial, embora o problema inicial, que pode ser um assassinato, não seja uma coisa fácil de resolver. Isso é William Blake. Adão e Eva descobriram seu filho morto. Caim se tornou consciente, eu diria, do que fez e do que ele é.
é outra entrada em uma forma de autoconsciência. A autoconsciência que Adão e Eva desenvolveram já era dolorosa o suficiente. Eles se tornaram conscientes de sua própria vulnerabilidade, nudez e, talvez, até mesmo de sua capacidade para o mal. Mas Caim se torna consciente de seu envolvimento voluntário com o mal em si e vê isso como uma capacidade crucial do ser humano. É de se admirar que não levemos isso a sério. Entre círculos de intelectuais, por décadas, a ideia do mal tem sido negligenciada. Te chamam de medieval, homem das cavernas? A ideia do mal é um beco sem saída como ponto de partida intelectual e como tópico. Não consigo entender como alguém poderia ter mais do que um conhecimento superficial da história do século XX e chegar a qualquer outra conclusão além de que o bem pode não existir, mas o mal com toda certeza existe. A evidência para isso é tão esmagadora que apenas cegueira voluntária poderia explicar a negação de sua existência. Isso foi realmente uma descoberta útil para mim. Concluí também que, se fosse verdade que o mal existia, então, por inferência, era verdade que seu oposto existia. Podemos ser mais específicos. Havia uma coisa que costumava acontecer em Auschwitz, onde eles pegavam as pessoas dos trens que chegavam, aqueles que sobreviveram. Eles tiravam essas pobres pessoas, e uma das artimanhas que os guardas costumavam fazer era fazer com que os recém-chegados transportassem sacos de sal de 100 libras de um lado do campo para outro, e esses campos eram grandes. Isso era uma cidade. Não era como uma academia, era como uma cidade. Dezenas de milhares de pessoas estavam lá. Eles faziam com que eles transportassem o saco de sal molhado de um lado do campo para o outro e depois voltassem. Isso era para zombar da ideia de que o trabalho os libertaria. Você trabalha aqui, mas não há nada de produtivo nisso. O objetivo é exatamente o oposto do sacrifício, de alguma forma. Vamos fazer você trabalhar, mas tudo o que fará é acelerar sua morte. E talvez não só acelerará sua morte, mas a fará de uma forma muito dolorosa, ao mesmo tempo em que aumentará a probabilidade de que as mortes de outras pessoas sejam dolorosas. Saber sobre esse tipo de coisa e não considerá-la como mal? Eu nem sei o que dizer. Você pode descobrir por si mesmo. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Uma crítica bastante comum a essas histórias bíblicas é: se Caim e Abel eram as únicas duas pessoas de Adão e Eva, de onde vieram todas essas outras pessoas? Essa crítica é completamente idiota, sem sentido, patética. Você precisa ser mais sofisticado. É Caim quem constrói as cidades e inicia a civilização. Isso é bastante duro. É o primeiro assassino fratricida que constrói as cidades em nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O que vejo nisso é essa propensão da capacidade assassina de Caim manifestando-se à medida que a sociedade se desenvolve, para uma intenção assassina que transcende o assassinato de um irmão. Você me machucou, eu te machuco de volta. Você me machucou, eu te mato, e outras 6 pessoas.
O que acontece depois disso não é fazer isso com 7 pessoas, mas fazer isso com 70 pessoas. E assim há essa ideia de que uma vez que a primeira semente assassina é plantada, ela tem essa propensão para se manifestar de forma exponencial. Isso é um aviso. É também por isso que acho que Tubal-Caim, que é um dos descendentes de Caim, foi a primeira pessoa a fazer armas de guerra. E isso é praticamente a história de Caim e Abel. É uma história incrível, pelo que posso dizer. Acho que vale a pena pensar nisso para sempre. Tem tantos aspectos. Acredito que o mais revelador e útil desses aspectos é o potencial da história, uma vez compreendida, para iluminar não o seu próprio fracasso, nem mesmo o seu afastamento, por assim dizer, mas a propensão para assassinar o melhor, e o melhor em você, por vingança a essa violação. O que isso significa? E sabemos que o conhecimento do bem e do mal entrou no mundo, por assim dizer, com a transgressão de Adão e Eva, é que agora, não só a humanidade tem que lidar com a tragédia e o sofrimento, e até com os frutos não colhidos do sacrifício adequado, mas também com a introdução do mal no mundo. Há a queda na história, e em seguida, há a descoberta do sacrifício como um remédio para a queda. E em seguida, há uma contraposição, que é o surgimento do mal como inimigo do sacrifício adequado. E é aí que chegamos no final de Caim e Abel. E isso é o fim dessa palestra. Obrigado.